vocês fazem parte dessa família, dessa alegria. Então eu peço a vocês, não faltem, ok, queridos, que vai ser muito, muito bom mesmo, ok? Vamos à leitura bíblica, que está no versículo 12, capítulo 26, versículo 12. Todos encontraram? Digam amém. Aleluia. Versículo 12 diz assim: naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Versículo 13: Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos e ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Eu quero ressaltar simplesmente essa parte que diz assim, amados: pois o Senhor o abençoou. Vocês conseguem dizer comigo isso? 1, 2, 3. Pois o Senhor o abençoou. Amém, amados. O tema proposto para essa manhã são as bênçãos de Deus e as oposições. Gravem bem isso: as bênçãos de Deus e as oposições. Amados, a bênção de Deus tem uma dinâmica, e é algo muito importante na nossa vida. Nós temos que entender que isso, nós temos que ter muita fé e também ter um relacionamento profundo com Deus para entender sobre a dinâmica da bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós temos aqui uma coisa interessante, porém nós vamos falar sobre essa bênção. O que essa bênção de forma dinâmica provoca sobre a nossa vida? As bênçãos de Deus, ela supera as oposições. Quando eu falo sobre superar, essa palavra superar significa ser superior. É interessante enquanto eu falo isso, mas há uma definição importante para aqueles que superam, né? Porque o verbo transitivo direto superar significa alcançar ou adquirir a vitória. Quando nós falamos sobre superar, nós temos que ter em mente como é que a bênção de Deus trabalha sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. Por exemplo, capítulo 28 de Deuteronômio diz que a bênção corre atrás de nós, que as bênçãos nos seguem. Então é muito importante entendermos por que quando nós somos abençoados por Deus e de forma como que essa bênção trabalha sobre a nossa vida e qual é a dinâmica dessa bênção, né? Se ela corre atrás de nós, né? E muitas vezes as pessoas estão desesperadas para alcançar uma bênção de Deus. Mas se você entender essa palavra, talvez você hoje fique mais tranquilo e pense: eu não vou ficar correndo. É claro que nós temos que ter atitudes para alcançar a vitória, porém, se você entender essa palavra, muitas coisas vão mudar na sua vida mediante a todas as oposições que se levantam contra você. A primeira coisa que nós temos que entender, queridos, que sobre a vida de Isaque havia a bênção de Deus, estava a bênção de Deus. No capítulo 25 do verso 11, Deus já havia ministrado a bênção sobre a vida de Isaque, mas há uma transferência aqui de bênção. Olha só o que diz no versículo de número 11 do capítulo 25 de Gênesis: depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque e ele estabeleceu perto de Beer-lahai-roi, no Negueb. Olha só o que acontece aqui dentro desse versículo bíblico. Acontece que depois da morte do pai de Abraão, de Isaque, o Senhor abençoa como uma transferência, como algo que estava sobre a vida de Abraão. As promessas que Deus havia estabelecido sobre a vida de Abraão agora está sobre a vida de Isaque. Só que é interessante porque esta bênção, ela tem uma vida sobre a vida de Isaque, queridos, que tem uma dinâmica sobre a vida de Isaque que transforma muitas coisas que estão sobre a vida de Isaque. Quando nós lemos, por exemplo, essa passagem bíblica em que Isaque ele planta dentro de uma circunstância. Há uma oposição para que isso não aconteça.
Quando no primeiro versículo diz assim, que havia uma fome sobre a terra, havia uma fome sobre a terra. Essa é uma oposição que se levanta com todos que estão sobre a terra. Mas a Bíblia vai nos descrever, querido, que a bênção é superior a esta oposição. O que é a fome a não ter o acesso para o alimento? E quando, por exemplo, Isaac aqui sabe que esta fome se estabelece sobre a terra, eu acredito que Isaac tem o mesmo pensamento de Abraão no capítulo 12. Porque nos tempos de Abraão acontece essa fome também. E Abraão logo pensou no Egito. Por que o Egito? Porque o Egito tinha o recurso, tinha o acesso. Mesmo que fosse pouco para que alcançasse o alimento, mas tinha. E Abraão foi até o Egito. Mas com Isaac foi de forma diferente. Sabe por quê? Talvez ele tenha pensado em ir para o Egito e fazer a mesma coisa com que o pai fez. Mas ele foi para uma terra chamada Gerar, que era uma cidade, querido, dos filisteus. Era um lugar onde havia os filisteus. Enquanto ele vai para essa terra, Deus aí confirma algo interessante sobre a vida dele, porque Deus, ele promete aquilo que na verdade ele havia falado para Abraão, seu pai. Havia uma promessa ali, porém o Senhor diz para ele: olha, você não vai descer ao Egito, você não vai para o Egito. E talvez, querido, Isaac tenha pensado em ir para o Egito por causa do acesso à comida, pela facilidade de ter a comida. É interessante, enquanto nós falamos sobre isso, querido, quando surge uma oposição contra a nossa vida, nós procuramos recursos de todas as maneiras para que a gente encontre suprir esta necessidade, para que vença esta oposição. E na vida de Isaac foi diferente do seu pai, porque enquanto havia recurso no Egito, o Senhor disse para ele: olha, Isaac, você não vai para o Egito, você vai permanecer nessa terra, porque eu vou abençoar a sua vida. Esta oposição que se levanta contra Isaac, esta fome, essa escassez, esta dificuldade, nós podemos ter a visão do mesmo que está acontecendo aqui nesta terra. Enquanto esta pandemia, quantas oposições que esta pandemia não levantou contra as nossas vidas, tanto da parte econômica quanto da parte espiritual. Há muitas pessoas que estão saindo da igreja, há muitas pessoas que estão deixando Cristo, querido, que estão abandonando a vida cristã, porque surgiu a oposição da pandemia, queridos, mas estão procurando recursos para sanar esta oposição, para destruir esta oposição, para arrancar esta oposição, queridos, e fazer com que a sua vida seja melhor. Mas dentro da vida de Isaac foi diferente, querido. Enquanto ele pensou talvez que fosse para o Egito para acessar a situação que ele está vivendo, querido, Deus fala para ele assim: você não vai para o Egito, porque a direção é de Deus, querido. Quando nós pensamos que nós vamos para um lugar, Deus fala assim: olha, você não vai para esse lugar, porque eu tenho plano contigo em outro lugar. E Deus estabelece a sua bênção sobre a sua vida, mediante a direção que Ele dá para a sua vida. E talvez muitos que estão aqui pensaram: não, eu pensei em estar em outro lugar, eu pensei em estar em outro país, mas eu não pude estar em outro país por causa de circunstâncias, de oposições que se levantaram contra a minha vida. Mas, querido, Deus tem um plano maior para você, Deus tem um chamado com a sua vida. E talvez você pensou: não, eu vou por esse caminho, mas Deus te puxou no meio do caminho e disse para você: ei, eu tenho um plano contigo, e o plano é meu, o projeto é meu, a promessa é minha, e você tem que seguir as minhas instruções, porque a minha bênção está sobre a sua vida. Então foi isso que Deus fez com Isaac, e está fazendo com você nesse dia. Você está entendendo o que Deus está falando? As oposições se levantaram contra você, as barreiras se levantaram contra você, mas o Senhor, o Deus dos céus e da terra, disse para você: permaneça neste lugar, porque eu tenho bênção sobre a sua vida. Eu que te escolhi, foi eu quem te chamei. O caminho sou eu quem dá, sou eu quem te guio, sou eu que te conduzo. As oposições estão aí, mas a minha bênção é superior a essas oposições. As minhas bênçãos são maiores. Há muita gente olhando para as dificuldades e pensando: não vou conseguir vencer. Eu fico imaginando como estava Isaac, apesar que Isaac teve experiências profundas com Deus.
Eu me recordo daquela passagem enquanto Abraão foi ali instruído por Deus a entregar o seu único filho no altar. Isaac já tinha experiência com Deus, apesar daqui ser a primeira vez que Deus fala com ele, e depois, antes disso, ainda falou com a esposa dele, querido. As esposas têm um privilégio, né, amados? Aleluia, Deus fala com as esposas também. Deus fala com as mulheres, queridos. Deus fala, Deus instrui as mulheres também, queridos. Queridos, e muitas vezes nós subestimamos elas porque pensamos, não, eu sou o cabeça da casa, é isso e aquilo. Mas quando Deus fala com elas é algo interessante, traz direção sobre a nossa vida. Amados, olha só, queridos, o que aconteceu com ele. Quando Abraão, ele vai para o altar, querido, Isaac está ali, é uma criança. Essa é uma outra passagem, mas eu tenho que fazer alusão acerca dessa passagem. Não havia o cordeiro para sacrificar no altar, porém Isaac foi obediente ao seu pai. Ele esteve ali, ele recolheu a lenha para o sacrifício. Ele não sabia de nada, mas Deus havia pedido, querido, o próprio Isaac como sacrifício: me dá o teu único filho. E de repente Isaac foi lá, colheu a lenha toda, pegou, colocou diante do altar. Mas aí ele pergunta: onde está o cordeiro, pai? Aí o próprio Abraão fala assim: o cordeiro Deus proverá. Mas algo interessante, porque Isaac está ali e ele sabe o que está acontecendo, porque ele é amarrado e colocado no altar de Deus. Isaac deixa ser amarrado em cima do altar. Isaac, ele contribui para isso. Ele sabe que algo está acontecendo. Seu pai está levantando o cutelo em direção a ele para oferecer a Deus como sacrifício, querido. Isaac deixa que isso aconteça porque ele sabe que é um plano de Deus. Ele confia no Senhor. Ele sobe no altar, ele é amarrado, ele deixa ser amarrado no altar, porque ele sabe que existe um plano de Deus, que ele está obedecendo o seu pai. Ele confia naquilo que Deus tem para a vida dele, querido. E aí de repente, enquanto Abraão levanta o cutelo, Deus fala com Abraão. Que experiência tremenda que Isaac tem, querido. Ele deixa ser amarrado, ele fica submisso pelas cordas da obediência, da confiança. Ele sobe no altar porque o papai está ali. O papai está ali dando direções, diretrizes. Porém, queridos, é interessante porque quando nós temos uma experiência com Deus, nós deixamos ser amarrados no altar de Deus. Nós temos confiança no Senhor, apesar das situações, das coisas estranhas que parecem estar acontecendo. Nós temos que deixar ser amarrado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. No altar do Senhor, querido, é onde nós depositamos todas as coisas, é onde nós confiamos. Sabe quando a circunstância te leva a simplesmente acreditar e absolutamente acreditar em Deus, porque tudo está dando errado. Aí você diz assim: já tentei de todas as maneiras, eu tentei com as minhas forças, eu tentei de muitas formas, mas eu não consegui. Agora é momento de você simplesmente estar no altar de Deus e deixar ser amarrado, confiar no Senhor, apesar de qualquer circunstância, querido, de qualquer barreira que vier contra a sua vida. Entenda, se você confia em Deus, as coisas vão ficar diferentes na sua vida, porque você entende que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Isaac tinha uma experiência com isso, sabia, querido, que algo estava por acontecer. Ele confia, amados, ele deixa ser amarrado, ele deixa estar no altar do Senhor. Ele sabe que algo está para acontecer, ele sabe que virá a providência de Deus, porque ele sabe que a bênção de Deus está sobre a sua vida e sobre a vida do seu pai, querido. Amados, quando nós deixamos o Senhor trabalhar sobre o nosso coração, quando nós nos rendemos e falamos: Deus, eu não consigo fazer tal situação, eu não consigo resolver, mas eu entrego diante do teu altar, eu confio em ti absolutamente, apesar da circunstância, apesar das oposições, Pai, eu continuo acreditando em ti, eu continuo se levantando no teu altar e dizendo: Deus, eu confio no Senhor. Quando você deposita diante de Deus, querido, você entende que a bênção de Deus é muito importante e a dinâmica dela é diferente, porque ela está acima das oposições, acima dos problemas, acima das dificuldades. Se Deus falou que você está abençoado, quem é o homem e quem é o diabo para dizer que você não é abençoado? Pastor, porque eu estou me sentindo como um derrotado. E muitas vezes, pastor, eu fico triste. Você não pode permanecer triste, você é mais do que vencedor.
Deus te abençoou, Deus abriu as portas para você. Você está aqui porque Deus tem plano contigo. Você achou que ia escapar das cordas de Deus? Ninguém escapa das cordas de Deus. Quando Deus te amarra e te põe no altar, você pode ter certeza que você vai sair de lá outra pessoa, porque no altar, aonde há morte do sacrifício, há também ressurreição através do Cordeiro poderoso, do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. Isaac tinha essa experiência. Eu vejo isso, querido. O cordeiro aparece no momento em que Abraão levanta o cutelo e Deus fala com ele. Deus providencia o cordeiro, o Cristo bendito. Você tem vitória porque Cristo venceu por você. Você tem a bênção, foi porque Jesus foi lá no Calvário, derramou o seu sangue por você e te deu a oportunidade de entender que a bênção do Senhor tem as suas dinâmicas e supera todas as oposições. Eu não sei qual é a luta que você tem vivido. Eu não sei qual é a oposição que você tem enfrentado, mas Isaac enfrentou muitas coisas. Ele tinha experiência com Deus. Apesar daqui ser a primeira vez que Deus fala com ele, aonde Deus fala sobre a promessa, diz para ele permanecer naquele lugar, porque Deus iria abençoar. No meio da fome, Isaac decide plantar. E uma causa da fome com certeza era porque a terra não era fértil. Eles não tinham como plantar. A terra não estava dando, mas aquilo que o próprio Isaac planta, acontece algo milagroso. Porque a bênção de Deus é superior às oposições. A terra pode até não querer dar o fruto, mas o Senhor, quando fala para você lançar semente, o milagre acontece. Porque o milagre é com Deus, a fé é conosco, querido. Nós temos que ter fé mediante a qualquer circunstância. A Bíblia diz, querido, se eu me acordo em Eclesiastes, que quem olha para o vento não semeia, não planta, não age, não tem atitude de fé. Mas diante dessas oposições, não olhe para o vento, olhe para Cristo e comece a semear na vida, no seu trabalho, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida. As oposições estão aí, a dificuldade está aí, talvez a terra não esteja produzindo nada, mas ele lançou a semente. E sabe como foi milagroso o plantio de Isaac, queridos? De uma semente gerou 100 frutos. É o que diz o texto. Olha o que diz a palavra do Senhor. Naquele ano, quando todo mundo estava vivendo aquela escassez, todo mundo estava vendo aquela dificuldade de fome, olha o que ele faz. Isaac plantou as lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado. Ele semeou uma coisa e colheu outra totalmente diferente. Talvez ele tenha essa concepção do que é a bênção de Deus, e por isso que a palavra do Senhor vai dizer assim, complementando, do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Porque a bênção de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Porque quando nós entendemos o que Deus colocou sobre a nossa vida, mas pastor, eu não sei se é bênção, pastor. Algumas coisas estão na minha vida, mas eu não quero dizer nada, mas até dentro de casa, pastor, não sei, eu estou duvidando dessa bênção que Deus me deu. Você está duvidando daquilo que Deus te deu? Você está duvidando do teu casamento, está duvidando da sua esposa, do seu filho ou do seu marido, que é uma bênção. Pastor, mas é uma bênção mesmo, pastor, dá trabalho que só, meu pastor. Sabe, pastor, quando eu chego em casa é aquela briga, aquela discussão, e todas as coisas. Mas como você tem agido diante das oposições, das dificuldades? Mas o senhor está me chamando de inimigo, de opositor. Agora o diabo tem se levantado contra mim, pastor, dentro de casa. Quando o diabo se levanta, eu saio em nome de Jesus. Não, o teu marido não é um diabo. O teu marido não é o diabo. A tua esposa não é o diabo. E por que muitas vezes nós começamos a brigar, a discutir e entrar em coisas que não é para entrar, se o Senhor colocou bênção sobre a sua vida? Ao decorrer desse texto, nós vamos entender, querido, que ele permanece na terra de Gerar, e por conta da bênção de Deus estar na vida dele, os filisteus ficaram invejados. Vai haver muita inveja, vai haver oposição contra você. Vai haver muitas pessoas que vão dizer assim: olha, que maravilha, que atitude bela que você teve. Mas quando você virar as costas, vão ter pessoas que vão falar assim: olha, eu não aguento fulano.
Mas não se importe com isso. Não se importe com que muitas pessoas falem de você. Isso não importa. O que importa é que você tem um relacionamento com Deus e Ele conhece o seu coração. Deus conhece o nosso coração, querido. Deus é maravilhoso. Se Ele diz que você é abençoado, quem pode tirar esta bênção que Deus colocou sobre a sua vida? Quem pode ter o plano que Deus tem sobre a sua vida, o seu casamento? As oposições se estabelecem contra a sua casa, contra a sua família. No seu trabalho, em todos os lugares haverá batalha, mas Deus te abençoou. Você vai passar pelo vale, vai passar por essas situações, e vai passar agradecendo a Deus por toda a dificuldade que você está passando. Porém, lá na frente, há algo que Deus preparou para você. O problema é que muitas pessoas têm miopia espiritual. Você já viu como é que é uma pessoa míope? Se eu tirar o óculos, querido, eu não consigo enxergar. A pessoa míope não consegue enxergar de perto. De longe? De longe? A visão dela é diferente. A visão dela não consegue, mas tem um problema que é hipermetropia. Temos uma médica aqui que não consegue enxergar de perto, amados. Mas desses dois problemas espirituais, tem gente que Deus tem enviado a bênção, está na frente dele, está diante dele, a bênção caminha com ele todos os dias, e ele não consegue ver a bênção de Deus como bênção de Deus. Agora tem uma outra coisa. Quando a pessoa tem um problema de chegar de perto, mas e a outra que tem um problema espiritualmente de chegar de longe, não consegue ver como uma águia vê, enxerga, só vê aquilo, os problemas que estão diante dela, não consegue enxergar a bênção de Deus, o que Deus tem preparado lá diante, lá na frente, porque Deus tem preparado coisas. Mas pastor, há muita barreira, há muita dificuldade. Aí você começa a desanimar na fé. Não, hoje eu não vou lá, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Por que eu vou me levantar? Querido, está vivendo uma depressão espiritual. Tem pessoas que não conseguem acreditar. Tem pessoas que não conseguem enxergar a bênção, o propósito que Deus tem, o plano que Deus tem. Não faz da dificuldade um desafio, não faz da dificuldade praticamente um trampolim para dar um salto alto. Nós temos que enxergar as dificuldades de forma diferente, as oposições como desafios que estão contra a nossa vida, porém nós sabemos que a bênção de Deus está sobre nós. Isaac tinha esta visão. Queridos, enquanto o texto bíblico ao decorrer vai falar sobre algo que acontece, ele prospera, mas a oposição, os filisteus estão aqui, queridos, praticamente invejados por conta disso, desta bênção. Mas e por que nós nos preocupamos tanto com a presença daqueles que não desejam a nossa vitória? Se enquanto em Salmo 23 diz que o Senhor prepara uma mesa, aqueles que não querem ver a nossa vitória vão ter que enxergar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Não porque eu sou bom, mas porque Deus estabeleceu essa bênção. Porque Deus dá vitória. Enquanto, querido, o texto vai dizer, amado, que Isaac tem que sair para um outro lugar, porque os filisteus ficaram invejosos. Eles viram que Isaac era muito poderoso. É o que diz o texto, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 15: por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Olha o que acontece aqui. Olha a inveja deles, porque Abraão no seu tempo tinha cavado poços, encontrado água. Agora eles entulharam os poços que o próprio Isaac mandou desentulhar. Enquanto eles viam isso, eles não queriam que isso acontecesse. Mas aí então no versículo 16 diz assim: por fim Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele, você se tornou poderoso demais para nós. O cara se tornou tão poderoso, mas tão poderoso que teve que ir para um outro lugar, mas ficou ainda naquela região de Gerar. Ele foi para esse lugar. Enquanto ele vai para esse lugar, queridos, ele dá uma ordem aos seus servos. Eles começam não só a desentulhar, que isso incomoda os filisteus, mas ele vai para essa região e começa a cavar outros poços.
Ele começa a cavar outros poços, mas ele abre um poço. Aí o que acontece, amados? No versículo de número 20, olha o que diz o texto: contudo os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, e esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque. Queridos, quando eles cavaram um poço, eles encontraram água, porque dificilmente aquele que tem a bênção de Deus, se cavar um poço, não vai encontrar. Isso é difícil, é impossível de acontecer. De alguém que tem a bênção de Deus e cavar e não encontrar água. É difícil. Em todos os poços que eles cavavam tinham água. Então os filisteus se levantavam e entulhavam aquele poço. Mas enquanto isso, o que aconteceu dentro desse texto, querido, aonde descreve que agora o nome daquele poço é Ezeque, que tem um significado do verbo contender, e é usado só aqui. Eu vejo, amados, que Isaque, ele não para no primeiro poço. A oposição chegou, eles entulharam o poço, eles brigaram por conta disso, eles contenderam, houve discussão. Amados, tem tanta gente, eu fico imaginando Isaque, ele entende que ele tem a bênção de Deus. Os pastores discutem ali, mas Isaque não vai ficar naquele poço e vai arrumar uma briga por conta disso. Ele sabe que a bênção de Deus está ali. Amados, é interessante porque muitas vezes nós perdemos tempo com guerras que não são nossas, e sabemos que as bênçãos de Deus é superior às oposições. Eu falei sobre isso na sexta-feira. Por que o apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate? Pastor, existe bom combate, pastor? Você está dizendo que existe bom combate, então existe mau combate. Mas por que ele diz isso, pastor? É interessante porque, na verdade, quando ele fala sobre bom combate, ele fala daquele combate que vale a pena, que existe um projeto atrás disso. Nós estamos perdendo força por conta de lutar por coisas que não valem a pena. Entenda isso. Quantos crentes estão cansados, quantas pessoas estão cansadas dizendo: pastor, eu não aguento mais porque essa batalha aí, eu não aguento, eu estou me esforçando por isso, mas nada acontece e tal. Mas, queridos, o problema é a motivação disso. Quando você entende que a bênção de Deus está sobre a sua vida, o diabo pode tentar se opor contra você e entulhar os seus poços, mas você não vai parar por aí. Porque quando você coloca a mão, ali a bênção de Deus está. Porque era o que acontecia com José, era o que acontecia com Isaque. Amados, aonde eles colocavam a mão, Deus abençoava. É interessante, amados, mas o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe o desejo do nosso coração. Ele sabe, mas nós temos que entender que a bênção de Deus está sobre a nossa vida e nós somos conduzidos por Ele. Quando Deus falou com Josué, dizendo: aonde você colocar a planta do seu pé eu te darei, o cara foi indo. Aqui está conquistado, é nosso. Aonde eu colocar a planta do pé vai me dar. Mas quando chega no capítulo 7, o que acontece? Ele é derrotado pelo menor exército. Mas por quê? O que acontece ali? O problema, queridos, foi que havia pecado escondido. Havia o pecado, mas pastor, Deus, a bênção de Deus não é maior do que as oposições, querido, quando há um arrependimento verdadeiro, queridos. Mas onde não há arrependimento, amados, porque a bênção de Deus é espiritual. E quando a bênção de Deus espiritual está estabelecida sobre a nossa vida, as demais coisas nos serão acrescentadas. O nosso trabalho, olha como Deus trabalha. Quando nós liberamos nosso coração para Deus, estamos diante do altar do Senhor, as oposições se levantam, mas você entende que você não vai perder tempo com coisinhas que muitas vezes vão tentar tirar o seu tempo e desfocar a sua força para aquilo que realmente é verdadeiro, para aquilo que realmente vale a pena você lutar. Vale a pena. Ele não fica ali, queridos. O que a Bíblia diz aqui, é claro, que está falando sobre Ezeque, que é contender. Eles brigaram, eles discutiram. Não foi nem físico, mas eles discutiram. Mas eles não ficaram ali por ordem de Isaque. Nós vamos ficar discutindo por causa de poço? Não.
A bênção de Deus está sobre a minha vida. Você acha que eu vou discutir, perder tempo com isso? Queridos, muita gente está brigando por conta de coisas que não vale a pena. Mas quando você vê que vale a pena, quando vê que Deus está no negócio, vê que a direção é de Deus, querido, que a causa, o motivo ali é a bênção do Senhor, aí você entende que é o bom combate. Ele não perdeu tempo, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Pronto, acabou. Eles querem discutir, mas vão para um outro lugar. Aí quando chega no outro lugar para colocar outro poço, querido, o que acontece? Versículo 21, olha só o que acontece. Em seguida os homens de Isaque cavaram outro poço. Em seguida, olha. Mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaque chamou de Sitna. Queridos, essa expressão Sitna, que significa hostilidade, agressivo, nós podemos entender que houve ali uns tapas, amados. Eu acho que eles se pegaram ali no tapa. Você vê quando a gente não entende o plano de Deus, o propósito de Deus, como as coisas acontecem. Surgiu novamente a oposição. Logo em seguida eles cavaram um poço aqui. Eles caminharam ali um tempo, cavaram outro poço, com certeza encontraram água. E aí foram lá os filisteus e entulharam. Aí começaram aquela briga, de certo alguém deu um tapa no outro lá e foi. Mas Isaque entende que isso não vale a pena. Quando você tem a bênção de Deus, você não vai perder tempo com isso. As oposições estão aí, mas do que vale a pena você pegar no pescoço, querido? Olha, mas pastor, o senhor não sabe, pastor, eu sou crente, mas não sou bobo não. Mexeu comigo, tomou, levou na cara, na lata. Eu sou daquele crente lá, pastor, que se falar alguma coisa para mim, eu pego no pescoço. Não tem esse negócio. Eu sou convertido, mas minha mão não é convertida. Eu lembro de uma situação que se levantou contra mim. Eu já era pastor, querido. Eu fui acho que foi comprar um lanche, né? Eu morava nessa época em Osasco. Eu cheguei na fila. Aí de repente eu tô na fila e um cara, do nada, pisa no meu pé e fica na minha frente. Aí eu, vocês não conheceram o pastor antes, né? O pastor não podia olhar para o pastor. Que tá me olhando? Quer? Já queria brigar, já treinava para isso, para brigar, para lutar, irmãos. Imagina um cara que já foi lutador. Aí eu fiquei assim, não, vou pegar. Sabe quando você se esquece por um momento que você é crente, que você é pastor? Aí eu pensei assim, nossa, mas esse cara, ele falou assim, eu tô na sua frente e tal, né? E cutucou a moça que estava na minha frente e falou assim, ó, eu estava na frente dele, não estava? Aí ela falou assim, não, você não estava. Aí ele se virou com tudo e pisou novamente, esmagou meu pé assim, ó. Ai, glória a Deus e aleluia. Amados, pensa, eu fiquei nervoso, queridos. Eu fiquei nervoso e aí eu fui para casa. Quando eu fui para casa, eu esqueci que eu já era o pastor, né? Eu fui para casa lá, eu falei assim, Júlia, um cara fez um negócio lá para mim, eu vou pegar esse cara, eu vou colocar um capuz, mas não ia fazer a bagunça lá, porque eu já estava pensando, na minha cabeça eu já estava pensando em jogar o cara por cima de todo mundo, quebrar tudo que tinha lá. Eu falei, meu Deus do céu. Daí a Júlia falou assim, mas você não é pastor? Eu falei, detalhe, né? Eu sou crente, pastor. Eu sou mesmo. Daí eu fui lá em oração. Porque existem momentos que parece que a gente vai sair da linha, queridos. Existem oposições que tentam nos tirar a bênção de Deus, que tentam roubar. Situações que nos deixam muito nervosos. Não vou falar tudo, pastor, eu vou falar mesmo. E eu vou gritar, e eu vou bater. Porque muitas vezes o homem tem isso, né? O homem tem isso. Eu lembro, queridos, desde criança, meu filho até tem algumas coisas que ele faz que eu tento controlar ele, mas eu desde criança era meio briguento, meio nervoso. Então assim, tem coisas que acontecem que eu vejo o Davi assim, ele fica vermelho que nem eu ficava assim. Eu falo, meu Jesus, abençoa o teu servinho. Então assim, queridos, e todo momento eu não queria saber, eu ficava batia nas paredes, tudo, ficava nervoso mesmo, quando era... Amados, quando o velho homem ele se levanta, qualquer briguinha no casamento já quer jogar quebra o celular tudo e bate na parede, que eu sou o macho da casa e isso e aquilo. Irmãos, Jesus,
palavras que não são lícitas, discussões, problemas que se levantam. Ainda mais o homem quando fica furioso. O homem fica furioso, ele chuta tudo, amado. Tem que ter paciência. Não vale a pena você dar ouvidos ao diabo. Não vale a pena você se levantar e brigar por uma causa que não vale a pena. Discutir por coisas mínimas. Não. A bênção de Deus está sobre a sua vida. É superior a isso. Se controle. Tenha paciência. Não aguento, pastor. Sabe o que é? É que eu nasci assim, eu cresci assim, que nem o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Mas há um ditado, queridos, que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, mas cuidado que vai para o inferno. Porque as nossas ações vão decidir o nosso fim. Então, enquanto Isaac, ele entende que a bênção de Deus está sobre a vida dele, olha o que acontece, ele não para no primeiro poço, ele não para no segundo poço, mas ele entende que há algo por vir, que é maior, o plano de Deus que está sobre a vida dele. Aí o que acontece, amados? Versículo 22, olha o que diz, no versículo 22, diz assim: Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Está pensando em desistir, é isso? Só porque alguém se levantou contra você? Só porque disseram isso, está pensando em parar? Desanimou por conta disso? Não, pastor, feriu o meu coraçãozinho. Pois Deus fortalece a sua vida. Pois Deus te conduz. Quando você entende essa dinâmica da bênção de Deus, não importa onde você esteja, porque não é o lugar, é a bênção de Deus, é o dono da bênção. Quando você tem um relacionamento com Ele, querido, e Ele dirige a sua vida em todas as áreas da sua vida, se você entende isso, querido, você vai prosperar. Deus está com a sua bênção sobre você. As oposições se achegam, estão tentando entulhar os teus poços, os teus sonhos, os teus projetos, mas você não pode parar por conta disso. Pode parar, porque se você parar, você não vai ver o milagre, o fluir de Deus na sua vida, e depois você vai se arrepender e vai dizer: pastor, se eu tivesse continuado, seria desta forma. Porque muitas vezes, querido, nós não entendemos que essa dinâmica, que a bênção de Deus supera, Ele é superior às oposições. Quando você olha para a palavra de Deus, quando você entende que Deus lançou esta palavra, e esta palavra tem um propósito no teu coração, que não vai voltar vazia, mas Ele vai cumprir com um plano, com um propósito, com a promessa. Porque a palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é de Deus. É o Deus de promessa, é o Deus que faz a promessa, mas é o Deus que cumpre a promessa. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Você é abençoado por Deus. Oposições terão, se levantarão pessoas contra você para dizer o contrário daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Irmãos, foi assim, e até hoje é na minha vida. Esses dias eu recebi um não do homem, quanto Deus estava falando para mim sim, perseverando. Deus disse sim, a vitória é hoje. Comecei a falar isso todos os dias: a vitória é hoje, a vitória chegou. A bênção de Deus chega, querido, quando você começa a entender que há uma dinâmica, que ela supera essas oposições, essas lutas. Você não fica parado lutando, pelejando por coisas que não valem a pena. Eu tenho a bênção de Deus, Deus me abençoou,
Eu vou agradecer por todas as coisas. Eu sei que há uma vitória que Deus vai colocar sobre a minha mão, porque é isso que acontece. Superar, querido, significa isso, alcançar a vitória. Ele não parou, ele continuou, querido. Ele cavou mais um poço. Agora o seu Reobote chegou. Agora há espaço. Agora Deus operou o seu milagre. Ele estabeleceu esse nome porque há muito espaço que Deus vai colocar sobre a sua vida, para você plantar, para você semear, para você cavar poços. E vai ser tremendo, querido, cada coisa que Deus vai fazer na sua vida. E as oposições estão aí. Porém o Senhor, Ele quer que você não pare, que você não desista, porque o plano de Deus é grande contigo, com a tua casa, com os teus filhos, com o teu casamento. É grande. Pastor, sabe aquele desânimo que vem às vezes e tenta bater contra a minha vida? Não, diga para o desânimo: não, aqui não. Reobote, a bênção de Deus está sobre a minha vida. O Senhor está alargando, ampliando visões. Deus está formando situações. Deus está colocando peças fundamentais para a tua bênção, para a tua vitória. São coisas tremendas. Queridos, não diga que Deus não pode fazer. Eu sou prova viva disso. Prova viva disso. Amados, eu fui até traficante. Olha onde Deus me tirou, do lamaçal, de situações que eram para eu morrer. Quantas vezes Deus me livrou da morte? Eu estava lá. Deus livra. Eu me lembro um dia, queridos, eu estava traficando. Mas Deus não é justo, pastor. Deus vai te livrar disso. Mas Deus me livrou porque eu não entendia naquele tempo. Eu tinha droga. Estava com droga no meu bolso. O policial chegou. Eu quero revistar vocês. Aí, você sabe que a droga faz isso, né? Deixa a pessoa, às vezes até mente. Aí ele falou assim: vocês usaram alguma coisa? Eu, naquela loucura, não. E ele falou assim: mas dá pra ver que vocês não usaram muito nada, né? Ficava a madrugada inteira, louco, andando pelas ruas. Aí de repente, ele põe a mão em tudo, queridos. Ah, não tem nada mesmo. E eu pensei: alguma coisa aconteceu. Porque se ele encontra aquela droga, eu vou preso. Amados, antes de você conhecer a Deus, Deus já conhecia, Deus já te amava, Deus já tinha um projeto na tua vida. Ah, querido, até quando você estava no ventre da tua mãe, querido, foi uma dificuldade, mas Deus te guardou, Deus te livrou, porque Ele tem projeto com você. Hoje você está aqui, você é plano de Deus. Sabe daquele dia que você passou por grandes perigos? Deus estava com você. Sabe naquele dia em que você entrou no seu quarto, que você entrou chorando e desesperado ou desesperada, pensando que não tinha mais saída? Deus estava ali enxugando todas as tuas lágrimas, pois você está vendo alguém que foi transformado. Você está vendo alguém que é um milagre de Deus. Porque é assim que Deus faz, Deus transforma na essência, queridos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu aceitei a Jesus com 10 anos de idade, mas não tive a oportunidade de querer, porque foram muitas coisas que o mundo me ofereceu. Não permaneci. Em 1999, espera aí, minha sogra, eu ia falar que ela é a mais, não é uma anciã, não vou falar isso, irmãos, brincadeira. Em 1999 eu tive um encontro com Cristo. As oposições vieram contra mim. Pensou que foi fácil, querido? Jovem, ia para a escola, minha esposa não está aqui. As meninas ficavam:
Aí eu falava: eu sou crente agora, hein? Sou crente, sai fora. Sou crente agora. Muitas outras coisas, o mundo me ofereceu outras coisas. Eu conheci um jovem, querido, que ele foi aliciado até mesmo, ele sofreu propostas pela facção criminosa em São Paulo. A facção disse assim para ele: olha, se você deixar a gente guardar toda a droga na sua casa, eu vou te dar tanto por semana, mas é um dinheiro alto. Ele olhou e disse assim: não, eu não quero. Ele negou por conta de Cristo. E ele vivendo numa dificuldade, querido, sabe? Não tinha comida dentro de casa, mas aí enquanto a facção estava fazendo isso, propondo, porque o mundo vai propor para você muitas coisas. O mundo vai tentar te roubar de Cristo. Mas se você disser não, o Espírito Santo vai te dar força para vencer esta batalha. Você vai continuar, você vai permanecer, porque Deus tem propósito na sua vida, e o plano de Deus vai ser estabelecido na sua vida e vai permanecer. A bênção de Deus não vai parar, não vai cessar. É contínuo sobre a sua vida. Vão tentar entulhar os seus poços, mas continue, em nome de Jesus. Aleluia. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos fazer uma oração. As bênçãos de Deus e as oposições. A dinâmica é que as bênçãos de Deus supera as oposições. É superior, é acima. Está acima. Se você tem isso em mente, você foi abençoado por Deus. As dificuldades chegaram, mas você não vai desistir. Você não vai parar. Pode vir. Aleluia, Jesus. Abençoa os teus filhos nesta manhã, Senhor. Que os teus planos venham se cumprir sobre cada vida, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, Deus. Creia no Senhor. As bênçãos de Deus estão sobre a sua vida, querido. Adore ao Senhor. A bênção está sobre a tua casa, sobre o teu casamento e os teus filhos. Aleluia, Jesus. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Aleluia, aleluia, Jesus. Amém. Adore ao Senhor, queridos. Oh, Espírito Santo de Deus, opera os teus milagres, Senhor, sobre cada lar que está aqui, sobre os filhos, sobre o casamento, em nome de Jesus. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Aleluia, Jesus. O Senhor está aqui nesta manhã, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus,
está aqui. Ele traz paz sobre cada coração. Oh, Espírito de Deus, abençoa cada vida neste lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem derramando, Senhor, as tuas bênçãos sobre cada vida, sobre cada coração, ó Deus, sobre as famílias que estão aqui, ó Deus. Adore ao Senhor. Generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. Espírito Santo de Deus. Olha a presença de Deus aí, queridos, sobre a sua vida, sobre a sua casa. He's for you.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Ele é contigo. Aleluia, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Se assente por um momento, queridos. Adorando a Deus. Eu quero dar mais um anúncio aqui, amados. Lembrando os irmãos